porque ela é feita para massa. Eu não me sinto representada pela TV aberta porque eu acho que faltam programas que incentivem o pensamento crítico. Eu acho que não me representa porque não há regulação sobre o que é publicado. Então, por mais que a televisão seja concessão pública, as emissoras não têm responsabilidade nenhuma. A TV brasileira não me representa, até pelo fato de eu ser negra, e eu não vejo muitos negros em papéis importantes na televisão brasileira. A televisão brasileira só representa uma minoria, que é a elite, branca, rica, e quem é negro não se vê representado por essa TV brasileira. Olá, seja bem-vindo ao programa Abre Aspas. Nesta edição do programa queremos saber se o brasileiro se sente representado pelo que a televisão nacional produz e exibe. Vamos discutir essa questão pegando carona na campanha Para Expressar a Liberdade, que visa combater a formação de monopólios nos veículos de comunicação, além de garantir as diversidades de gênero, raça e orientação sexual na TV brasileira. Quem vai nos ajudar a entender as pautas dessa campanha é o jornalista e ativista Ivan Moraes Filho, do Centro de Cultura Luiz Freire. Ivan, muito obrigado. Ivan, qual o objetivo da campanha Para Expressar a Liberdade e quem está à frente dela? Bom, o objetivo da campanha é se estabelecer um marco regulatório da comunicação, né? O que é isso? Que palavra estranha é essa? São as leis que são necessárias para fazer com que os artigos da Constituição Brasileira de 88, que versam sobre comunicação, eles possam ser utilizados, eles façam algum sentido. Lá na Constituição, em 88, no capítulo 5º, existem alguns artigos, 220, 221, 222, 223 e 224, que tratam sobre a distribuição dos canais de radiofrequência, sobre o uso do espectro eletromagnético, sobre o uso dos canais de rádio e televisão. Esses artigos dizem diversas coisas. Eles dizem, por exemplo, que essa distribuição precisa obedecer um critério de complementaridade entre o sistema público, estatal e privado. Eles dizem alguns princípios que têm que ser norteadores do exercício do uso desses canais. Por exemplo, a programação regional, por exemplo, determinados valores culturais, educacionais. Isso tudo está escrito lá. Por exemplo, a proibição de haver monopólios ou oligopólios nesse setor. Tudo isso está escrito na Constituição. Só que são apenas artigos. Eles dizem a intenção do legislador naquele momento. Precisa haver leis que façam com que esses artigos valham a pena. Quando você fala que tem que ter complementaridade entre o sistema público, estatal e privado de comunicação, em algum lugar tem que ter uma lei dizendo o que é essa complementaridade, o que é esse sistema público, o que é esse sistema estatal, o que é esse sistema privado. Então, esse projeto de lei da mídia democrática, que está sendo tocado pela campanha Para Expressar a Liberdade, ele tem o objetivo de preencher essas lacunas. Quem vem tocando são dezenas de entidades da sociedade civil do Brasil inteiro, principalmente o FNDC, que é o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, mas aqui em Pernambuco temos o Fórum Pernambucano de Comunicação, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Alsuba, a CUT nacionalmente, a CGT, o Barão de Tararé, Intervozes, Fistel, Conselho Federal de Psicologia, Clube de Engenharia, ou seja, uma série de entidades as mais diversas da sociedade civil que percebem que a comunicação, assim como todos os outros direitos, precisa ser garantida para todo mundo. Você falou do Centro de Cultura Luiz Freire. Como é que ele está apoiando essa campanha? O Centro de Cultura Luiz Freire é integrante tanto do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação como do Fórum Pernambucano de Comunicação, uma entidade de direitos humanos daqui de Olinda, que já existe há mais de 40 anos lutando pelos direitos humanos. Então é natural que o Centro faça parte dessa campanha, até porque a gente considera os direitos humanos interdependentes. O direito à comunicação é tão necessário quanto saúde, educação, moradia. Um direito não vive sem o outro. Então, o que a gente tem feito aqui em Pernambuco, aqui no Recife, em Olinda, no interior, é andar por esse estado todo, realizando oficinas, claro, colhendo assinaturas para o apoiamento da Lei de Iniciativa Popular, promovendo eventos, articulando parceiros, realizando entrevistas como essa, que fazem com que mais pessoas possam saber da lei, enfim, procurando divulgar e tocar cada vez mais essa necessidade de que cada vez mais pessoas e entidades se integrem à campanha, porque a gente não precisa de pouca coisa, a gente precisa de 1.400.000 assinaturas só para fazer com que esse projeto de lei chegue no Congresso. Como estão essas manifestações em todo o país? O país está bem diverso. Desde o dia 1º de maio de 2013, no Dia do Trabalhador, várias centrais sindicais tiraram a comunicação como uma dos pré-requisitos da mobilização. Então já foram, quem foi à rua no 1º de maio já teve a oportunidade de conhecer melhor o projeto. Durante as manifestações de junho no país inteiro, muita gente foi para a rua e muita gente que estava envolvida com o direito à comunicação também foi à rua, com nossos cartazes, com as nossas faixas e também com a nossa ficha de apoiamento para colher assinaturas para a lei da mídia democrática.
E agora, mais recentemente, a gente está procurando no mês de outubro, isso desde a plenária da semana passada do FNDC, a gente tirou encaminhamento de outubro, que é o mês nacional da democratização da comunicação, de a gente promover cada vez mais atividades, são atividades desde grandes mobilizações de rua, como a que vai acontecer no dia 13 de outubro aqui no Arco Zero, por exemplo, mas também atividades menores, seminários, debates, enfim, tudo que a gente puder fazer para, novamente, fazer com que mais pessoas, mais entidades, mais cidadãos e cidadãs percebam que precisam fazer alguma coisa para que esse direito finalmente seja garantido. Uma coisa interessante, essas manifestações, ela tem cobertura da mídia? É curioso. A gente chegou a fazer uma marcha aqui, que saiu ali da Rua da Aurora, caminhamos por entre os veículos de comunicação tradicionais. A gente passou na frente da TV Clube, da Rádio Clube, passamos na frente da TV Jornal, da Rádio Jornal, passamos na frente da antena da TV Globo. O pessoal da Rádio Jornal, da TV Jornal até desceu, gravaram alguma coisa, mas não saiu nada na televisão, não saiu nada no jornal, não saiu nada na rádio. A gente tem contado muito com o apoio da mídia pública, porque a gente sabe que é uma mídia que está ainda sendo construída, é uma mídia que está ainda engateando, mas é realmente o canal pelo qual a sociedade precisa se comunicar diretamente, sem aquela mediação da mídia comercial. E estamos contando também com os veículos populares, comunitários e independentes de comunicação. Os blogs, os jornais via web, os jornais de sindicatos que são filiados ao FNDC ou que participam da campanha de alguma forma. Enfim, as produções da academia que precisam cada vez mais ganhar espaço também na radiodifusão. Então temos contado com toda essa guerrilha da comunicação, de todas aquelas pessoas que produzem comunicação e que sabem que o modelo do Brasil não está exatamente adequado para que todo mundo tenha o direito garantido. Você falou da plenária que aconteceu em Brasília. O que foi essa plenária e o que é o FNDC? O FNDC é o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, ele reúne centenas de entidades da sociedade civil do Brasil todo. Salvo engano, já temos quase 300 entidades atuando em todas as partes do país, acho que mais de 20 estados, ou aproximadamente 20 estados já contam com alguma representação do FNDC. Ele foi construído na década de 80, no âmbito da Constituição Federal, contribuiu bastante para esses capítulos que precisam ser regulamentados e reúne entidades que trabalham na questão da comunicação, entidades sindicais, de jornalistas, ou de técnicos, ou de radialistas, mas também entidades que lutam pelo direito das mulheres, entidades de classe como o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ou mesmo o Clube de Engenharia. Enfim, é um fórum bem diverso. E na plenária a gente discutiu um pouco sobre o próprio funcionamento do fórum, como é que se dá a filiação, como é que se coordenam as ações, enfim, a dinâmica interna do fórum. E também tiramos o indicativo de que cada entidade, em cada estado, se reúna e multiplique a campanha para expressar a liberdade e multiplique a necessidade de colher assinaturas para o projeto de lei da mídia democrática. Foi consolidado que o projeto de lei da mídia democrática é o grande norte, não só do FNDC, mas eu acredito que de todo o movimento que procura reformar, mudar, transformar a maneira com que se faz comunicação no Brasil. Essa coleta das assinaturas são feitas na internet? Como é que funciona? Pela regulamentação desse tipo de legislação, perceba que não é uma legislação que vem do Poder Executivo para o Legislativo, nem é uma legislação que é construída dentro do Congresso. É um projeto de lei de iniciativa popular, no mesmos moldes que foi o Ficha Limpa, por exemplo. Então, a sociedade que assina, a sociedade precisa juntar 1.400.000 assinaturas para fazer com que esse projeto seja discutido. Então, o que regulamenta isso não permite que essas assinaturas sejam recolhidas em meio eletrônico. Então, todas as assinaturas têm que ser em papel, no formulário padrão que está disponível no site para expressarliberdade.org.br. Então, nós estamos espalhando esse formulário por todas as entidades parceiras, pelas universidades com que a gente dialoga, pelos sindicatos, pelas ONGs, pelas centrais, enfim, estamos espalhando em agência do correio, farmácia, quem quiser colocar à disposição um espaço para que seja assinado esse formulário, nós estamos disponibilizando. E também estamos nos fazendo presente em vários momentos em que haja aglomerações de pessoas. Então, se existe uma marcha, se existe uma luta por direitos, se existe uma ocupação, se existe um acampamento do Movimento Sem Terra, se existe um grupo de pessoas que procura lutar por qualquer direito e precisa compreender que a comunicação também é um deles, a gente dá um jeito de chegar lá, fazer as pessoas participarem. Mas cada pessoa, todas as pessoas podem, elas mesmas, serem
elementos de arrecadação de assinaturas. Basta ir no site para expressarliberdade.org.br, tem lá um linkzinho Kit Coleta, a pessoa baixa o Kit Coleta, no Kit Coleta tem o projeto de lei completo, tem o projeto de lei resumido em uma página, para quem não tiver paciência de ler as 11, 12 páginas, e tem o formulário de adesão. É um formulário que você imprime, pode tirar cópias, tem um endereçozinho lá para onde mandar, e você pode recolher quantas assinaturas você quiser e enviar para Brasília, no endereço que consta no formulário, para essa assinatura poder valer. Então é muito importante que todo mundo assine, não só procurando o lugar onde pode ir assinar, mas também baixando em casa, porque aí não interessa somente a tua assinatura, interessa a tua e mais 10, a tua e mais 20, a tua e mais 30. Né? 1.400.000 assinaturas não é pouca assinatura. Então todo mundo que hoje percebe que a televisão, que a rádio, que a comunicação no Brasil pode ser diferente, pode saber a partir de agora que dá para fazer alguma coisa, né? Minimamente imprimindo o formulário, assinando e colhendo mais assinaturas. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre isso. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco, Ivan Moraes Filho vai falar sobre a campanha Para Expressar a Liberdade e o projeto de lei da mídia democrática. Até já! Nesta edição do programa Abre Aspas, está em pauta a campanha Para Expressar a Liberdade. E o nosso entrevistado é o jornalista e ativista Ivan Moraes Filho. Ivan, o que é o projeto de lei da mídia democrática? O projeto é o conjunto de proposições legislativas que fazem valer os artigos. Então, por exemplo, quais são os pontos principais? Principalmente, o projeto diz muito claro o que é o sistema público, o que é o estatal e o que é o privado. O que é essa complementaridade? Ou seja, já que a Constituição diz que tem que ter uma complementaridade, como é que ela é feita? Então a gente diz no projeto, é um terço para cada um. Na Constituição não diz. Então diz o que é a privada, que a gente conhece, mas define bem a diferença do estatal para o público, sendo os meios estatais aqueles meios que os governos utilizam para dar transparência ao seu trabalho, para que também não tenham que gastar tanto comprando mídia na mídia privada, e o público seriam aqueles canais de rádio e de televisão em que a sociedade fala diretamente. Ou seja, canais públicos que sejam financiados com dinheiro público, mas geridos por exemplo, conselhos da sociedade, ou mesmo a mídia comunitária. Rádios e TVs comunitárias entrariam dentro do sistema público. Ele estabelece também um Fundo Nacional da Comunicação Pública, com diversos tributos, para que essas entidades e também governos que procuram fazer a comunicação pública, eles tenham de onde tirar o financiamento para isso, além do próprio ciclo orçamentário. Esse projeto de lei impõe limites, por exemplo, à propriedade cruzada. O que é propriedade cruzada? Quando o mesmo sujeito, a mesma empresa, no mesmo mercado, ela controla rádio, jornal, televisão, internet, todos os vieses, todos os setores da comunicação. Isso em diversos países do mundo é limitado, inclusive até proibido. Nos Estados Unidos existem diversas regulamentações que impedem que uma empresa no mesmo mercado domine todos os meios de comunicação. Então essa lei também impõe diferentes limitações à chamada propriedade cruzada. Trabalha também na questão da propriedade vertical. O que é a propriedade vertical? É quando uma empresa domina todos os setores da sua linha de produção. Então eu sou concessionário, então eu domino o canal, eu faço a grade, contrato os funcionários, produzo tudo que eu transmito e distribuo tudo que eu transmito. Então isso é uma espécie também de monopólio. A gente divide no projeto de lei a concessão de quem formata a grade, ou seja, de quem tem a concessão do canal, e uma outra entidade, pode ser privada, pode ser pública, mas pode também ser privada, tem a concessão da distribuição dos canais. Ou seja, produzir comunicação e distribuir comunicação vai ficar mais barato para as emissoras em geral, e elas não vão competir pela qualidade do sinal, elas vão competir apenas pela qualidade do conteúdo. Essa lei impõe também normas de programação regional, que a Constituição também já pede. Então, dependendo da emissora de televisão, por exemplo, ela vai precisar transmitir de 30% a 70% de conteúdo produzido localmente, sendo que pelo menos 7 horas por semana, ou seja, mais ou menos 1 hora por dia, esse conteúdo vai precisar passar no horário nobre. Também obriga as emissoras a não produzir tudo o que transmitem. Então, um pedaço, até 10%, vai ter que ser comprado na produção independente. Os programas independentes, eles são obrigados a pagar? Isso é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia as empresas são concessionárias de um serviço público, rádio e televisão, e se você, enquanto produtor independente, tiver interesse
em ocupar algum espaço naquela grade, você aluga o espaço do canal. Isso é uma coisa inédita no mundo, isso existe em pouquíssimos lugares, inclusive no Brasil. O que deveria acontecer ao contrário. Deveria haver um interesse da mídia privada, enfim, dos concessionários, em adquirir conteúdo, movimentando o mercado também da produção independente. Isso, por exemplo, para dar outro exemplo de um país considerado o país mais liberal do mundo, mais capitalista do mundo, os Estados Unidos, isso lá é proibido. Lá, as emissoras consideradas locais, elas são obrigadas, e as redes, são obrigadas a comprar conteúdos da produção independente. Entre outras coisas, isso foi uma coisa que fez Hollywood acontecer enquanto grande produtora. Quando você assiste um seriado na televisão, esses seriados gringos, que a pessoa muitas vezes assiste na TV a cabo, ou mesmo na TV aberta, você pode perceber que no final aparece quem foi a produtora que fez. Esses conteúdos dificilmente são produzidos diretamente pela empresa que tem autorização para distribuir. Então, não é a Fox quem produz, a Fox compra de diversas produtoras menores ou maiores independentes para que esse espaço seja mais diverso, para que uma empresa não seja tão poderosa sobre as outras. Então, com a lei da mídia democrática, está proibido alugar espaço e, pelo contrário, as emissoras que têm a concessão para distribuir produtos de comunicação, elas terão a obrigação de comprar um pedaço de sua programação na produção independente, aumentando, entre outras coisas, a diversidade, a quantidade de conteúdo local e o mercado de trabalho em diversos lugares. Então, se eu vivo em Petrolina e lá existem concessões de rádio e televisão, principalmente de televisão, e eu desejo trabalhar com audiovisual, eu posso trabalhar na minha cidade, eu posso abrir uma pequena produtora, eu posso, dentro do meu grupo da juventude, produzir um programa e competir para que esse programa seja comprado, adquirido pela empresa que tem a concessão de distribuir. O que acontece hoje, muitas vezes, especialmente no interior, é que você tem uma concessão de uma emissora e você não produz quase nada. Você contrata o vigia para tomar conta do prédio e um cara para apertar o pitoco do play e quase toda a programação vem das cabeças de rede. Isso precisa ser combatido. Precisa acabar com esse negócio de a gente que vive no interior, que vive mesmo em grandes cidades como Recife. É mais fácil saber que Gisele Bündchen desfilou não sei aonde, que Ronaldinho teve um filho não sei aonde, que o artista tal se casou, se separou, do que saber quando é que vai ter a campanha da vacinação, do que saber se vai chover, do que saber quanto a prefeitura gasta com propaganda, do que saber quanto o governo vai gastar com determinada estrada. Então isso é que precisa acabar. O projeto de lei da mídia democrática, resumidamente, estabelece normas para que os canais, especialmente da radiodifusão, ou seja, rádio e televisão, que são limitados, infelizmente, eles não são infinitos, eles possam ser usados de uma maneira para que mais pessoas, mais segmentos da sociedade possam se fazer comunicar através deles. A gente percebe que mais da metade dos veículos de comunicação são de propriedade de famílias ou de grupos. Seria isso um elitismo midiático? Isso é o que muita gente chama faz parte do que muita gente chama do coronelismo eletrônico. O que a gente percebe no Brasil é que existem poucas cabeças de rede, chamadas cabeças de rede, essas 4 ou 5 grandes empresas, praticamente todas empresas familiares, empresas que passam de pai para filho, que obtiveram a concessão há muito tempo, muitas durante inclusive a ditadura militar, através de acordos, que sabe-se lá como foi que se deram, que tem a maior de todas, algumas centenas, ou 2 ou 3 centenas de emissoras afiliadas, que tem grande poder local, e muitas vezes essas emissoras afiliadas também são controladas por políticos. Os mesmos políticos que têm influência, inclusive, nos processos de renovação das concessões. Então é um ciclo vicioso. É muito pouca gente com muito poder de atuação sobre os meios de comunicação, deixando a maior parte da população de fora de todo esse processo. Então você chega no Maranhão, a família Sarney é dona dos principais veículos de comunicação. Você chega na Bahia, a família Magalhães, do falecido Antônio Carlos Magalhães, é dona de grande parte dos veículos de comunicação. Em Maceió, os Collor, no Ceará, os Gereissati, no Pará, os Barbalho, ou seja, todas as famílias de muita tradição política que continuam no poder, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. O José Sarney chegou a dar uma declaração para a revista Carta Capital, dizendo que a família dele não era família de posses, apenas tinha os veículos de comunicação por causa da política. Ou seja, ele admite que usa os veículos de comunicação para se eleger, para eleger seus familiares e seus agregados. Isso precisa acabar. Preciso que a gente compreenda que todas as pessoas têm o direito de utilizarem, de se sentirem representados pelos discursos que estão presentes nos canais da televisão e nos canais de rádio. Então, se todo mundo não se sente contemplado, alguma coisa está errada. Precisa ter regra para que a mídia privada exista, para que venda seus sabonetes, suas novelas, seus Big Brothers, enfim, para que faça o seu trabalho
que exista com liberdade para vender os seus produtos, mas também é preciso que a maior parte do espectro esteja à disposição da população, porque a população precisa se comunicar. E hoje, no que se chama da sociedade da informação, a rádio e a televisão ainda são veículos imprescindíveis para que as pessoas possam exprimir suas demandas, seus sofrimentos, suas alegrias também. No próximo bloco, a gente vai conversar com o jornalista e ativista Ivan Moraes Filho sobre o que precisa ser feito para que o brasileiro se reconheça na TV. É só um instante. Esta edição do programa Abre Aspas é sobre a campanha Para Expressar a Liberdade, projeto da sociedade civil que visa garantir o direito à comunicação para todos os brasileiros. Ivan, como é que você avalia o conteúdo que é produzido e transmitido pela TV brasileira? Mas tem muita coisa boa na televisão brasileira. Isso aí a gente não pode deixar de lado. Existem alguns programas muito interessantes. É uma pena que muitos deles acabam passando em horários que muita gente não assiste televisão. Mas a programação brasileira, em geral, e aí cometendo todos os equívocos de qualquer generalização, é uma TV que representa muito pouco a diversidade que o Brasil tem. Se você liga a televisão, provavelmente a pessoa que está vendo agora esse programa na internet, se ligar a televisão a esta hora, seja lá essa hora qual for, tem que ter muita sorte para em algum canal encontrar alguma programação regional, seja lá qual for o estado da federação, que não for São Paulo e Rio de Janeiro. Essa programação ela tem muito mais pessoas brancas do que de qualquer outra raça que o Brasil tenha, qualquer outra etnia que o Brasil tenha. Essa programação ela tem uma linha política muito afinada com os interesses dos mercados, os interesses do capital, e muito menos afinada com os interesses dos movimentos sociais, por exemplo. Então, independente de qualidade técnica, independente de elementos como texto ou fotografia, enfim, elementos que eu não vou discuti-los agora, mas eu acho que a televisão brasileira deve muito representar a diversidade que existe na população brasileira. Acho que a maior crítica que a gente percebe é essa. E no âmbito regional, a gente tem muito pouca programação, e a pouca programação que a gente tem, ela é muito jornalismo e muito do que se chama do showjornalismo, ou dos programas policialescos, que ocupam espaço muito grande na grade, que tem uma linguagem bastante popular, que chega muito próximo da maior parte da população, mas que chega apenas com uma parte da verdade com que essa população passa. Então, determinados bairros, por exemplo, das cidades, acabam transparecendo como bairros onde só existe a violência. Não que a violência não exista, mas existem outros aspectos da vida naquelas comunidades que dificilmente são visibilizados pela mídia tradicional, trazendo aquele perigo que a gente chama da história única. A percepção que se tem dessas comunidades é a percepção de que são lugares onde existe apenas a violência. Então, ou é o jornalismo de terno e gravata, que está longe daquela dinâmica social que existe nas nossas comunidades, ou é um jornalismo, são programas com interesse muito grande na audiência, que foca a sua atuação, na maior parte, em comunidades da periferia, com foco apenas na violência. Então, é uma representação muito limitada de tudo aquilo que a gente tem, que a gente poderia ver na televisão. A gente vê que a audiência desses programas, que você considera o jornalismo, ele é grande. Muito grande. Será que as pessoas se sentem representadas por eles? As pessoas se veem neles. A chave é essa. Alguém diz, as pessoas gostam de ver sangue, as pessoas gostam de ver aquela porcaria ali porque vê que é com os outros, não é com ele. Mas alguém será que já parou para pensar que são os únicos programas em que o sotaque das pessoas é falado? São os únicos programas em que alguém que mora em determinados bairros podem chegar e dizer assim, oxe, aquela farmácia. Oxe, ó fulano. Por que será que quando morre alguém e chega uma câmera de televisão, fica cheio de criança, de curioso ao redor? E às vezes as crianças ficam fazendo sinal para a câmera. É porque está afim de que morra alguém? Ou é porque sente a necessidade de aparecer na televisão? O pessoal da psicologia diz uma coisa muito interessante, que as pessoas, para se sentirem plenas enquanto seres humanos, a elas não se basta se reconhecer enquanto ser humano. Para elas é importante reconhecer que os outros a percebem enquanto ser humano.
É aquela coisa de você passar na rua, dar bom dia, e a pessoa olha e diz, bom dia. Você até, pô, eu existo, tá vendo? Eu dei bom dia, ele me deu bom dia de volta. Então, se eu percebo que uma das formas de me explicar o mundo, uma das formas de interação minha com o resto do mundo, é a percepção do que existe, e essa percepção se dá muito através da televisão e do rádio, se eu não estou na televisão, se o meu sotaque não está na televisão, se a minha etnia não está na televisão, se a minha região não está na televisão, eu não existo plenamente enquanto ser humano. Eu vou querer ser o outro. Eu vou querer ser aquilo que eu não sou. E se eu percebo que para eu existir enquanto ser humano, no lugar onde eu vivo, eu preciso matar ou morrer, eu não vou automaticamente matar ou morrer. Mas a tendência de que eu exerça alguma atividade que pode não ser a melhor atividade para mim enquanto ser humano, mas que vai me dar uma presença, vai me dar uma pertença maior ao mundo enquanto como um todo, é possível que eu possa cair num comportamento desviante desse também. E como a sociedade pode expressar as insatisfações? Hoje você pode sugerir uma pauta num programa jornalístico que pertence a uma empresa privada, se o repórter se interessar, se o editor se interessar, e isso não for contrariar os interesses do dono do jornal, do dono do rádio, do dono da televisão, a sua demanda vai ser visibilizada. Mas se o repórter não se interessar, se o editor não se interessar, ou se essa pauta, se essa denúncia comprometer ou não for interessante para os interesses do dono, ou porque macula a imagem de um anunciante, ou porque diz alguma coisa contra um governo de quem o dono apoia, ou porque diz uma coisa a favor de um governo a quem o dono faz oposição, a tua denúncia não vai para canto nenhum. Nós não temos ainda, nós precisamos de cada vez mais canais em que a gente possa se expressar sem essa mediação do capital. As rádios comunitárias são veículos importantes para que isso seja feito, mas elas também precisam ter a liberdade que se pretende. Elas também precisam ter uma fonte de financiamento segura para não dependerem de políticos, para não dependerem de religiosos. Então elas precisam precisam funcionar de uma forma redonda também, assim como o sistema público que a gente tanto prega. Voltando a falar do Centro de Cultura Luiz Freire, esse manual prático de leitura crítica da mídia, de que forma ele pode mudar a visão das pessoas em relação ao que é exibido na TV? É uma iniciativa que a gente teve a partir do exercício que a gente há muitos anos já faz de leitura crítica dentro do Centro Luiz Freire e dentro da percepção de que as pessoas precisam aprender a ler jornal, aprender a ver televisão, aprender a ouvir rádio. Não basta poder ouvir, não basta saber ver, não basta saber ler. A gente, quando abre um jornal para ler, quando a gente liga no noticiário, por exemplo, a gente precisa saber quem está fazendo, a gente precisa fazer quem é o dono, a gente precisa fazer quem está pagando, para que a gente possa interpretar aquela notícia com todos os vieses que ela implica. A gente procura fazer compreender que não existe jornalismo imparcial. Nós sempre seremos parciais. Todos somos parciais. Quando a gente faz uma denúncia, o nome já diz, a gente está achando que aquilo está errado. Então a gente está tomando partido, seja lá de quem for. Então quando você tem acesso a um meio de comunicação, a um produto de comunicação, seja o que for, você precisa saber os vieses que estão implicados para que aquela notícia seja produzida, para que aquela notícia seja escrita, para que aquela notícia seja distribuída enquanto notícia. Então esse manual ele procura de uma forma lúdica, de uma forma simples, alertar para que se acordem essas pulguinhas que muita gente tem atrás da orelha. Então, é um manual que a gente está distribuindo, a pessoa pode ir lá na fanpage do Centro Cultural Luiz Freire, no Facebook, escrever um inbox para a gente, mandar um endereço, solicitar um envio da cartilha do manual prático que a gente envia. É um manual que está rodando o Brasil, está dando resultados bastante bacanas. Já tem sido usado em formações, em acampamentos no Momento Sem Terra, em algumas universidades, em algumas escolas públicas. A gente defende que educação para a mídia é uma disciplina que todo mundo precisa aprender. E se não existem ainda materiais suficientes para isso, a gente está contribuindo. Ivan, muito obrigado pela entrevista e boa sorte com a campanha. Obrigado mesmo, valeu. Espero que vocês se juntem a gente cada vez mais, que todo mundo daqui da ESO, de fora da ESO, que está vendo esse programa, entre no paraexpressaraliberdade.org.br, baixe o formulário, assine, circule o abaixo-assinado entre as pessoas que conhecem, mande para Brasília e esteja preparado para defender essa lei com a gente, para que todo mundo possa se expressar livremente. E o programa Abre Aspas fica por aqui. A gente espera ter contribuído com essa discussão que é tão importante para o Brasil. Lembrando que você pode participar das próximas edições do programa enviando perguntas e sugestões para as páginas do programa e do curso de jornalismo da ESO Barros Melo no Facebook.
Obrigado por sua atenção e até mais. Valeu.